Nos mudamos para a casa dos meus avós em 2016, quando eles decidiram se mudar para algo menor. Eu tinha 9 anos. A propriedade foi construída por eles no início dos anos 90, situada em 5 acres nos arredores de uma cidade pequena no sul. Bosques densos e campos abertos a cercavam, com um rio lamacento serpenteando pela cerca ao sul. 2 lados da propriedade faziam divisa com nossos únicos vizinhos. Um terreno estranho e torto, com uma casa que parecia estar sendo engolida pela terra. Aquela construção era antiga, a estrutura original datava dos anos de 1920 e ao longo do tempo haviam sido acrescentados cômodos de maneira improvisada, como se alguém os tivesse grampeado juntos sem pensar. O revestimento era desbotado e úmido, sempre parecia molhado, mesmo em dias secos. O quintal era um caos. Arbustos emaranhados, fontes abandonadas, cercadas por gnomos de jardim decapitados, lixo antigo como se estivesse fossilizado ali. Um cortador de grama enferrujado apodrecia no centro da grama alta, como se tivesse parado de funcionar no meio do corte e ninguém mais tivesse se importado. A casa era habitada por 2 irmãs idosas, Vera e Adelaide, além de 3 crianças. Vera era a mais silenciosa, sempre sentada numa cadeira de balanço verde desbotada, olhando para as árvores. Adelaide era mais ativa, mas andava como se cada osso do corpo doesse. Ambas tinham cerca de 70 anos. As crianças eram seus netos. O garoto, Dante, tinha minha idade e estudava na mesma turma que eu. As meninas, Melina e Carla, tinham a mesma idade da minha irmã mais nova. Dante era estranho. Eu nunca gostei dele e evitava sair com ele, mas como estudávamos juntos, ele acabou se infiltrando na minha vida. Aparecia sem avisar. Eu virava no meu quarto e lá estava ele. Uma vez vi pela janela ele fazendo bomba na nossa piscina. Outra, abriu nossa geladeira e começou a comer pizza fria, como se fosse da casa dele. Ele era obcecado por animes e falava frases aleatórias em japonês, se irritando quando eu não entendia. Às vezes ele me olhava com uma expressão vazia, mas cheia de algo sombrio, como se estivesse imaginando coisas violentas. Uma vez ele correu atrás de mim com uma tesoura de jardinagem, rindo como se fosse brincadeira. Outra, na ponte velha de madeira que cruzava o riacho nos fundos das propriedades, juro que ele tentou me empurrar. Ele disse que era uma piada, mas o sorriso dele entregou a verdade. As gêmeas eram diferentes, caladas, quase invisíveis. Estavam sempre sujas e com roupas rasgadas. Tinham sérios problemas de fala e medo constante nos olhos. Era evidente que ninguém em casa as ajudava. O pai delas estava frequentemente na prisão. Foi então que conheci Teresa, a mulher mais misteriosa da casa. A primeira vez que a vi, ela tentava conectar uma mangueira a uma torneira perto da divisa do nosso quintal. Alta, com cabelo preto grosso e óculos que pareciam ter saído dos anos 80, havia algo nela que não combinava com o resto da família. Era mais organizada, mais intencional. Ela me pediu ajuda com a mangueira. Quando a conectei, ela aplaudiu, encantada, dizendo que eu era forte, especial. Depois perguntou: "Você sabia que tem um terceiro olho?" Eu pisquei confuso. "Todos temos. Não é um olho físico, mas espiritual. Ele permite ver a verdade", disse sorrindo. Antes que eu perguntasse mais, ela me convidou para ir até a casa. E eu fui. Assim que entrei na casa, fui atingido por uma onda de podridão. O cheiro era uma mistura sufocante de comida estragada, mofo e algo que eu não conseguia identificar. Lixo espalhado por todos os cantos, sacos rasgados, pratos sujos, móveis encardidos, até fraldas usadas enfiadas atrás do sofá. Tentei sair, mas Teresa segurou meu pulso com uma força inesperada e me arrastou escada acima. O quarto dela era um contraste chocante com o resto da casa. Limpo, decorado com papel de parede rosa claro, carpete impecável, prateleiras cheias de bonecas de porcelana,
móveis antigos muito ornamentados. O ar era doce, perfumado com algo entre água de rosas e perfume antigo. Era como se eu tivesse atravessado para outro mundo. Teresa me gesticulou para sentar num banco almofadado no canto. Em seguida, caminhou até a penteadeira, abriu uma gaveta e tirou uma bandeja de prata. Nela, havia uma vela preta, um cristal roxo e um livro grosso encadernado em couro. No segundo em que vi o pentagrama entalhado na capa, meu estômago virou. Meus pais são católicos. Eu sabia o que aquele símbolo significava. De repente, comecei a vê-lo por toda parte, na moldura do espelho, numa caixinha de joias, gravado sob o tapete, entalhado diretamente no assoalho de madeira. Pulei de pé, engasgado, e disse que precisava ir embora, que minha mãe estava me esperando. Não esperei resposta. Corri para fora da casa sem olhar para trás. No ano passado, a senhora Lina me pediu um favor: cuidar dos cães enquanto ela e o marido estariam fora por uma semana. Achei que seria fácil, um trabalho tranquilo, um dinheiro extra. Todas as noites eu ia até a casa, tocava a campainha inteligente, a tranca destravava e os dois cães, um Shih Tzu chamado Biscoito e um Pug bufando chamado Torresmo, corriam para me cumprimentar. Nas primeiras 4 noites, tudo correu bem. Alimentava os cães, brincava um pouco, acendia a luz da varanda e trancava tudo. Mas na última noite, algo mudou. Estava me preparando para sair quando Torresmo começou a latir para a escada. Ele parou, com as patas firmes no chão, rosnando. Biscoito recuou, choramingando, tremendo de medo. Não havia nada lá. Mas então um baque ecoou no andar de cima. Um som pesado, alto. Sem esperar, corri até a porta da frente. Fechei com força. Tranquei. Caminhei até minha casa com o coração martelando. Não conseguia me livrar da sensação de que algo me seguia. Agora é 2025. Não ouvimos nada daquela família há mais de 4 anos. Até recentemente. Uma garota da escola me contou que viu Teresa em uma feira agrícola numa cidade próxima. Ela teria fundado um grupo religioso. Se autodenomina uma vidente da verdade e vive com seus seguidores numa comunidade afastada, cercada por casas móveis em meio às florestas. Panfletos com seus ensinamentos começaram a aparecer em murais, postes, até em pesquisas telefônicas locais. Eu não confio nela. Na verdade, acho que Teresa é má. Ela negligenciou os filhos, deixou a mãe apodrecer naquela casa. E eu acho que ela trouxe algo de dentro com ela. Algo escuro, algo que ficou para trás. Ainda sonho com ela, com Dante. Eles ficam aos pés da minha cama, apenas me olhando, sem dizer nada. Toda vez que passo por aquela casa, até hoje, sinto um frio subindo pela espinha. As reformas, os móveis bonitos, a pintura fresca, são apenas superfície. A casa lembra. E eu não acho que ela jamais vai esquecer o que aconteceu ali. Meu nome é Gael e atualmente moro em Minas Gerais. No ensino médio fiz novos amigos num centro comunitário local. Jogávamos futebol e treinávamos. Um dos meus companheiros era Clayton. Nós nos encontrávamos semanalmente, até meu pai levou ele para um jogo do Cruzeiro de tão próximo que ele já estava da família. Mas, com o tempo, tudo mudou. Quando comecei a me distanciar, Clayton passou a agir de forma estranha. Se irritava quando eu não podia sair, ficava melancólico, ou então explodia. Uma vez disse que estaria ocupado limpando a casa. Ele me bloqueou em todas as redes sociais. Eu tentei conversar, mas ele acreditou que eu estava mentindo. Passei a mentir deliberadamente para evitar confrontos, dizendo que já tinha planos ou que estava viajando. Apesar disso, ele se sentia excluído. Certa noite apareceu no meu apartamento sem avisar. Era escuro. Ele ficou lá, parado.
me encarando, silencioso. Foi embora sem dizer uma palavra no dia seguinte. Desliguei meu telefone e fiquei sem receber ninguém em casa. Não queria que me encontrassem, que ele me encontrasse. Algum tempo depois, recebi uma mensagem de um amigo em comum. Ele contou coisas horríveis. Clayton havia ameaçado a ex-namorada com uma faca e cometido abuso verbal. Meu sangue gelou. A ficha caiu. Eu estava lidando com um psicopata. Sem hesitar, o bloqueei em todas as redes sociais. Naquela mesma noite, fiquei sozinho em casa. Meus pais haviam saído. Ouvi batidas insistentes na porta. Verifiquei o olho mágico e não vi ninguém. Quando abri uma fresta, nada. Voltei ao quarto e olhei pela janela. Lá estava Clayton, parado do lado de fora, me encarando. "Vá embora", gritei. Ele ergueu algo, uma faca, e então desapareceu. Chamei a polícia. Quando eles chegaram, ele já havia ido embora. Descrevi-o o melhor que pude. Nunca mais ouvi falar dele. Mas tenho certeza de que ele queria me matar. Aquele olhar vazio. Ele me olhava como se tivesse desistido de viver. Isso aconteceu no fim de 2022. No mesmo ano, marquei um encontro com alguém que conheci por um app, Emily. Trocamos mensagens por 2 semanas e decidimos assistir ao filme Sorria, em um cinema pequeno e antigo, longe do centro. Na quinta-feira, sessão das 22h15 no Cinema 6, completamente vazio, segundo o atendente. Entramos e sentamos no centro. Estava muito frio. Emily e eu ríamos, aliviados por só nós dois estarmos ali. Então, segundos antes de começar os trailers, alguém entrou. Ele andou lentamente pelo corredor, sem dizer nada. Sentou-se diretamente atrás de nós, embora houvesse lugares vazios. Emily trocou um olhar comigo. Parecia irritada. O silêncio se instalou, até que senti um leve sopro no meu pescoço. Não era barulhento, mas inconfundível. Um suspiro quente. Me virei e ele estava praticamente sobre o encosto, olhos fixos, sem piscar. Não parecia humano, mas como uma presença. Sussurrei para Emily: "Vamos sair." Ela concordou e a gente levantou calmamente. Ele ainda nos observava. Quando descemos ao corredor, conseguimos fugir até o lobby, relatamos ao atendente. Ele disse: "Não é a primeira vez." Disse que esse espectador aparece há semanas, senta lá, mesmo sem comprar ingresso. O atendente os alertou. Só podemos agir se ele tocar em alguém. Saímos acompanhados por um segurança que nos escoltou até o carro. Ele não seguiu, mas o medo ficou. Nunca mais voltei àquele cinema.